E se eu te provar nesse vídeo que mesmo gripado, quarto dia seguido gripado, o gráfico do ouro que você tá vendo aqui agora é meramente uma miragem? Você acreditaria? Não. Olha só, quando você vem aqui no inverte.com, acho que provavelmente todos nós já acessamos alguma vez na vida o inverte.com. Inclusive hoje até recebi um e-mail do inverte.com para fazer parceria, para divulgar ele. Não preciso fazer parceria porque eu já acabo divulgando de graça mesmo, então usem o inverte.com quem quiser. Quando você vem aqui no investe.com, aqui do lado direito, você tem um conjunto de classes de ativos. Então aqui você tem aqui as moedas, os índices, matérias-primas, cripto. Você pode filtrar, você pode ver 4 pelo menos, tá? O meu geralmente fica configurado moedas, índices, matérias-primas e cripto. Se você vier aqui em matérias-primas, você consegue entrar aqui na página do ouro, que é a página que eu estou. Posso vir aqui em dados históricos. Vou rolar para baixo. Alguns de vocês já viram essa página eu mostrando em outro momento. Isso aqui nada mais é do que o dado histórico do ouro no gráfico diário. Então eu tenho o preço de abertura, eu tenho o preço de fechamento, que eles usam a palavra último, eu tenho a máxima e eu tenho a mínima, que eles usam como alta e baixa, tá? E por que eu estou usando o exemplo do ouro? Porque o ouro, como o mercado é centralizado, diferente dos pares de moeda, quando você vem aqui, ó, em moedas, que é o Forex, lembrando que Forex são os pares de moeda, essa coluna volume de negociação ela não é preenchida. Por quê? Porque num mercado que é descentralizado, não é computado esse volume de forma global, né? Ele é computado de forma local em alguns lugares e acaba não tendo uma informação de forma confiante, né? Eu vou puxar para trás aqui um ano, só para mostrar uma coisinha para vocês. Ó, vou puxar um ano para trás aqui e vou baixar esses dados, eles já estão baixados aqui. Vou abrir aqui o meu GPT e vou jogar esses dados aqui dentro. Eu vou pedir para o GPT, chat, crie uma tabela de quantos dias positivos e quantos dias negativos nós tivemos ao longo desse período no ouro. Ele vai fazer bem rápido. Lembrando que você pode fazer isso no GPT grátis, só que eu pago a versão Pro do GPT, que é aquela que custa $200, só para ele ser um pouquinho mais rápido, tá? Então vamos lá, olha só, dias positivos no ouro, nós tivemos 56 dias, 56% de dias positivos contra 43% de dias negativos. A gente consegue observar aqui nitidamente uma pequena diferença entre os dias positivos e os dias negativos. Lembrando que esse período que eu pedi para ele analisar foi esse período aqui, ó. Foi de março de 2025 até... Opa, a minha ferramenta aqui fugiu da mão, ó. De março de 25 até hoje. E ele está me dizendo que dentro desse período, os dias... Eu estou no mesmo gráfico diário, né? Os dias positivos foram 121 contra 94 dias negativos. Lembrando que eu estou usando o CTrader, gente. Se você quiser usar, inclusive as ferramentas que a gente utiliza de automação, e a gente compartilha gratuitamente com a galera que faz parte do nosso grupo de estudo, que você pode me chamar no WhatsApp aqui na descrição desse vídeo, você pode baixar o CTrader gratuitamente para fazer os seus testes também, tá? Hoje, na minha opinião, é a melhor plataforma que tem para você fazer negociação, porque é muito fácil para você automatizar, rodar teste, enfim. Se você quiser, tem mais informações no link na descrição. Lembrando que, inclusive, eu opero numa corretora que eu tenho garantia que a ordem está sendo mandada a mercado, então não tem sabotagem. A corretora não está fazendo a contraparte, não vai ter pegadinha na hora do saque, eu não vou me sentir lesado. Ah, a corretora mudou as condições do nada. Provavelmente você já deve ter passado por isso, né? Se você quiser mais informações, tem o link. O segundo link é o link da corretora, se você quiser testar ela, tá bom? Beleza. Aí o mais surpreendente é, se eu pedir agora para ele, chat, insira na coluna a quantidade de volume, porque lembra que aqui
Aqui eu tenho a coluna do volume, tá? E eu vou pedir para ele, insira na coluna, insira uma coluna, uma nova coluna, uma nova coluna. A coluna, quantidade de volume, tanto dos dias positivos quanto dos dias negativos. Na verdade, volume somando. Gente, tem um pouco de dificuldade de escrever e falar. Não sei se você é assim. Deixa pra mim nos comentários. Mas, perdão, escrever e falar é ótimo, né? Digitar e falar, pra mim é um pouco difícil, tá? Vamos lá. O volume total dos dias positivos foi 26 milhões de contratos. Aqui a gente tá aqui a gente tem um valor em contratos, tá? Então, 26 milhões de contratos de compra contra 19 milhões de contratos de venda, né? Vamos ver o que foi que ele fez aqui de leitura rápido. Além de ter mais dias positivos, o ouro também teve mais volume negociado nos dias de alta. Cerca de 58% do volume total ocorreu nos dias positivos. Ele está só repetindo esses 56% aqui, né? 56% aqui. Agora, faça a mesma coisa com a coluna variação. A coluna variação, deixa eu pedir aqui para ele fazer. A coluna variação é essa última aqui, ó. Então, por exemplo, no último dia anterior a esse que eu estou gravando o vídeo, o ouro ele caiu menos 1,25%. Aí um dia anterior ele caiu 1,03%. Aí um dia anterior ele caiu 1,20%. Aí 4 dias antes ele subiu. Então eu estou pedindo para ele somar a variação de todos os dias positivos e a variação de todos os dias negativos para a gente ter uma noção para onde foi esse gráfico, né? Então, peraí, ele tirou o volume. Peraí. Não tire a coluna volume. Ele acabou tirando a coluna volume. Pronto. Mas aí o GPTL Pro, aquele de $200, é mais rápido, né? Então, olha só. Soma da variação. Então, aqui na soma da variação, nós tivemos 162% de dias positivos. 162% se eu somar toda a variação positiva, de todos os dias positivos. E se eu somar toda a variação dos dias negativos, daria aqui 106%. Né? Os dias neutros está dando 0. Tudo bem, vamos ver a conclusão que ele deu aqui. Leitura rápida. 56% dos dias foram positivos contra 58% do volume ocorrido nos dias de alta. A soma das variações mostra que o movimento líquido do período foi positivo, 56%, né? Fica até nítido isso. Desculpa, mais uma vez a minha voz está falhando. 4º dia de gripe. Você sabe como é que é, né? Aqui é em busca de 1000 traders consistentes. Não tem absolutamente nada que vai me parar. Não tem gripe. Se um dia, Deus o livre e guarde, eu tiver que fazer live, vídeo do hospital, eu vou estar fazendo vídeo do hospital, tá bom? Em busca de 1000 traders consistentes. A gente vai alcançar os nossos 1000 traders consistentes. E aí, fica muito óbvio que dentro desse período de um ano que a gente está analisando aqui, nós tivemos mais dias positivos, mais contratos de negociações positivos e mais somas de variações positivas. Isso aqui está muito óbvio. Concorda comigo? Agora, como eu sei que as mentes brilhantes que me acompanham, a maioria das pessoas que seguem meu canal tem mais de 30 anos de idade, a maioria são homens, é o público mais qualificado de mercado financeiro que existe hoje, de renda variável, está aqui nesse canal. Eu queria que você me explicasse exatamente o porquê que, na sua opinião, isso aqui acontece. Eu vou pegar aqui o ouro e eu vou pegar exatamente do dia 22 de agosto de 2011 até o dia 7 de outubro de 2020. E vou baixar aqui os dados. Vou jogar aqui. E vamos pedir
Eu vou pegar aqui a mesma mensagem inicial para ele criar aqui a tabela dos dias. Deixa eu fechar aqui. Vou esperar aqui um pouquinho. Vamos ver. Aqui já são mais dados, né? Então, olha só. Dentro do período de 2160 dias, nós tivemos 1.075 dias positivos e 1.075 dias negativos. Imagina o seguinte, dentro de um espaço amostral pequeno que a gente estava levando em consideração, porque aqui a gente estava levando um espaço amostral de 200 dias praticamente, né? Eu não lembro de cabeça quantos dias úteis tem um ano, deve ser 220, 250 dias úteis, mas operados são menos do que dias úteis porque tem outras coisas que influenciam, né? Mas aqui quando a gente coloca um espaço amostral maior, como por exemplo 2.000 dias, eu tô tendo exatamente a mesma quantidade de dias positivos para a mesma quantidade de dias negativos. Muito parecido, sabe com o quê? Não tá aqui agora, mas eu tinha preparado uma moeda, que se você joga essa moeda para cima 2.160 vezes, vai cair exatamente 1.075 caras e vai cair 1.175 coroas. Quer ver isso aqui ficar mais absurdo ainda? Eu vou pedir para ele inserir agora a coluna do volume. Igual como a gente fez lá em cima, eu vou pedir agora para ele inserir aqui a coluna do volume de negociação dentro desse período. Vamos lá. Porque você pode estar pensando o seguinte, não, Ronald, mas o ouro, tecnicamente, ele só sobe, né? Mesmo que ele tenha feito a mesma quantidade de candles positivos com a mesma quantidade de candles negativos, ele pode ter só subido. Quando você olha aqui o período de contratos negociados, se liga só. Olha a quantidade de contratos negociados. Durante esse período, nós tivemos 208 milhões de contratos negociados. Só para você ter uma ideia, hoje, um contrato do ouro, ele tá mais de $500 milhão, tá? Então você pegaria... Só que você teria que fazer o ajuste à época, no caso, né? Mas se fosse hoje, seria mais ou menos isso. Só que a quantidade de contratos negociados de venda foi muito maior. Se eu te perguntar o seguinte, cara, a gente tem aqui uma cartela de remédio, tá? E tem mais pessoas interessadas em vender, tem mais contratos jogando esse preço para baixo do que jogando esse preço para cima. Você acha que esse gráfico está subindo ou está caindo? E por fim, eu vou pedir para ele inserir. Cadê aqui? Onde foi que a gente pediu? Aqui. Eu vou só... Agora eu faço a mesma coisa com a coluna variação. Peraí. Agora, insira a coluna variação. Vamos ver quantos por cento ele variou para cima e quantos por cento ele variou para baixo. Aí você vê o seguinte, olha. Ele variou para cima. Se a gente somar todos os dias positivos, ele somou para cima. Ele somou 1.487.000% de dias positivos. E ele somou os dias negativos, que a variação negativa seria 1.432. Então você tem um pouquinho mais de variação de dias positivos, né? Agora me diz uma coisa. Como é que uma coisa varia para cima? Eu vou pegar exatamente isso aqui. Vou tirar um print dessa tela. Vou vir aqui na nossa lousa. Vou colar aqui a farsa do mercado financeiro. E eu quero perguntar para você o seguinte. Como que... Deixa eu só mudar aqui a cor do meu lápis. Toda vez eu esqueço de fazer isso aqui. Como que algo que teve uma maior variação positiva com um maior volume de contratos negativos sendo negociado no mesmo período
onde a gente tem a mesma quantidade de dias positivas e a mesma quantidade de dias negativos. Se eu perguntasse para você a olho nu, imagina o seguinte, a gente sabe que o ouro, ao longo do tempo, ele faz um movimento de alta histórica eterna, né? Desde 1900 e bolinha, isso que acontece com o ouro. Aí eu pergunto para você, imagina que dentro de uma determinada faixa de tempo, foi isso aqui que aconteceu, tá? Tivemos mais contratos de negociações negativa, um pouquinho de variação positiva. Isso seria o suficiente para manter a hegemonia da movimentação de alta do ouro? Ou nós estamos vivendo dentro de uma matrix onde a gente não sabe todas as respostas, que provavelmente é o que está acontecendo. 1.075 dias de alta, 1.075 dias de baixa, o maior volume de negociação para baixo, ou seja, dentro desse período teve muito mais gente entrando com lotes vendedores. Se eu estou entrando com lotes vendedores, o que tem que acontecer com esse preço, gente? Cair. Porém, se eu somar as variações, dá um pouquinho. Mesmo que isso aqui desse igual, mas o que me chama mais atenção é isso aqui, ó. O maior volume de negociação vendedora, mas mesmo assim jogando o preço para cima. Me explica. A gente pode fazer esse mesmo exercício no Bitcoin. Eu tinha deixado separado aqui já o gráfico do Bitcoin, porque o Bitcoin, como ele não é descentralizado mais, aparece aqui os volumes de negociação também. Só que eu vou deixar para você fazer esse exercício. O vídeo já está com 16 minutos. Deixa para mim aí nos comentários se você fez esse exercício e se você encontrou a mesma falha na Matrix. Lembrando que informação, ela é libertadora. Como a gente vai usar isso aqui, cabe a gente tomar a melhor decisão. Como é que a gente vai dizer... Na minha opinião, isso aqui... O maior benefício que nós temos disso aqui é a comprovação da aleatoriedade do mercado. Na minha opinião, essa é a maior comprovação. E aí cabe a gente como ficar positivo, saber como eu vou ficar positivo dentro de um cenário aleatório. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever, porque aqui tem vídeos objetivos, com fundamento matemático, estudos científicos, te mostrando como é que funciona os bastidores do mercado financeiro. Tem 2 vídeos aqui para você assistir que vão complementar o conteúdo que você está assistindo nesse vídeo. Eu espero não ter te assustado e que esse balde de água fria não seja o suficiente para você desistir do seu sonho de viver do mercado. E se você abrir os seus olhos e entender que isso aqui, cara, não é jogo para criança. Isso aqui não é jogo para amadores. Isso aqui é jogo para gente grande. É só você entender o que você está fazendo e onde você está pisando. Te aguardo lá, ó, nos próximos vídeos. Valeu, falou, tamo junto. Fui!